Se alguém está votando na direita, na extrema-direita, agora na extrema-direita, porque não tem direita, é porque tem algum tipo de déficit. Ou um déficit cognitivo, ele só acredita em fake news, ele é incapaz de entender efetivamente as coisas como elas realmente acontecem, eles acreditam em terra plana, esse tipo de coisa. Ou um déficit psicológico, que são ressentidos. Ou um déficit moral, são pessoas marcadas pelo discurso. Cara, essa questão, eu acho isso aí muito perigoso. Eu acho que até de certa forma, acho errado você classificar que alguma pessoa vota em algo que é contrário ao que você pensa, então é porque ela tem algum problema. Olha que interessante, esse professor aqui, o Vladimir Safatli, vem dizendo que a direita, ela se torna a nova força revolucionária, enquanto que a esquerda é praticamente a força que se atém ao poder, a força que tenta ser a conservadora do sistema atual do status quo. Vamos ver o que ele diz aqui. Eu falo isso com uma tristeza profunda, mas a grande força revolucionária hoje é a extrema-direita. A direita brasileira tradicional nunca teve problema em dar golpe de Estado, nunca teve problema em criar aparatos de crime contra a humanidade. O governo não consegue subir de maneira efetiva na sua popularidade, porque ele não está entregando aquilo que a população procura. A esquerda perdeu sua linguagem, ela integrou a gramática daqueles contra os quais nós nos combatemos. Se você fala como seu inimigo venceu. Ó, você viu que estava ali na frase que apareceu? Uma das críticas é: a esquerda, quando ganha, faz as políticas de direita. Então, situação dramática, falta de ação. Significa o quê? Se você perde a linguagem, você já perdeu a luta. Não tem como vencer com a gramática do outro. É impossível. Você tem que obrigar o outro a falar a sua gramática. É isso que não está acontecendo. A esquerda sempre fez isso. Ela não só montava sua estrutura de meios alternativos, então você montava os seus jornais, montava os seus espaços, mas ela também tinha a sua linguagem. O meu governo tem culpa porque a gente não pode permitir, em nenhum momento, que alguém que pense como pensa a extrema-direita no nosso país tenha mais espaço nas redes sociais do que nós, tenha mais informações na internet do que nós. Eu acho que a gente usa esse... Ah, mas peraí, isso aqui tem uma matéria do Estadão mostrando que também a esquerda vacila no aprendizado de como funcionam as redes sociais, né? Vamos colocar aqui, ó, Estadão. Ah, vai dizer só a extrema-direita, a direita sabe utilizar as redes sociais, tudo isso daí? Mas cadê? Tem uma matéria aqui que diz sobre exatamente aqui, ó. PT... Ah, cadê? Vocês não estão vendo, né? Aqui. PT recusa evento com Big Techs enquanto Lula cobra militância, influencer e PL multiplica seminários. Então aqui, a PT não quer encontrar com as Big Techs, com as TikTok, Twitter, Google, tudo isso, Meta. E aí, olha aqui, ó, esse aqui é o Carlos Bolsonaro, justamente em evento da Big Techs, ensinando a galera como utilizar melhor as redes sociais para fazer divulgação política. Ah, beleza. Aí o PT não quer fazer parte disso aqui. Legal, né? Daí, o que adianta a crítica que faz o Lula ali, que a direita domina as redes sociais, tudo se não vai atrás. Que não trata de aprender como funciona esse meio para estabelecer a guerra política por aqui. Aí o que serve é só o controle? Vamos deixar a próxima direção do PT cuidar disso, mas não vai ser só com o Meta, vamos ter curso com chineses também. Isso daqui é o pessoal do PT falando. São devagar, né? São devagar realmente para conseguir fazer alguma coisa nos meios sociais. Cadê? Tinha uma imagem aqui da Gleisi Hoffmann, aqui ó. Imagina, mas tem aqui ela fala, o que ela disse. Durante a transição das gestões de Gleisi Hoffmann para Humberto Costa, oficinas sobre boas práticas de uso das redes sociais. O que? A Meta, o Alphabet, que é dono da Google, ofereceram ao PT. E eles fizeram o quê? Recusaram. A ideia era que os filiados ao PT aprendessem sobre quais tipos de conteúdo, formato, frequência e reembalagem permitem maior distribuição e alcance nas mídias sociais. Houve uma grita de setores do partido contrários à iniciativa, relatam reservadamente membros da cúpula. E aí, não fizeram nada. Deixa lá pro PL, deixa eles aprenderem mais, e aí eles controlam isso daí e a gente fica reclamando. Praticamente isso. Discurso, problema de comunicação, para esconder para nós mesmos que a gente não tem uma ação efetiva, entendeu? Que a gente não sabe o que fazer. Então não é um problema de como se comunicar, é um problema do que fazer. Essa direita faz isso. Ela está sempre a todo momento pautando a sociedade.
O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão. Esses vídeos do Nicolas aí acabam com o PT. Hoje o Nicolas é o melhor comunicador da direita brasileira e, assim, os vídeos dele faz o governo recuar. Mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento. Tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido. E eu te explico por quê. Isso tem um nome, isso é política. Política é isso. A sociedade precisa saber qual é a sua pauta máxima e não só saber. Ela tem que ver você lutando por isso. Ah, mas a gente não vai ter condições de governabilidade. Mas a gente não tem condições de governabilidade. O país não está sendo governado. Isso não é verdade. Ah, mas os números melhoram. Ao invés dos números de desemprego, caiu 6,6%. A ilusão de que você tem bons números faz com que você acredite que você tem massas da população ao seu lado. E elas não estão com você. Aí você fala, porque elas são irracionais. As não perceberam o trabalho. O PT tem bons números em algumas coisas, mas em outras nem tanto. É maravilhoso que beleza, caiu o desemprego, mas a inflação continua aumentando. eu fiz. Olha, esses números tão lindos. Eu falo, mas talvez será que você não percebeu que esses números já não significam mais nada? Fora a grande quantidade de trabalhadores informais, que daí não entram para o cálculo, né? Que meio que maqueia esses números de que tá caindo o desemprego. Se alguém está votando na direita, na extrema-direita, agora na extrema-direita, não tem direita, é porque tem algum tipo de déficit. Ou um déficit cognitivo, ele só acredita em fake news, ele é incapaz de entender efetivamente as coisas como elas realmente acontecem, eles acreditam em terra plana, desse tipo de coisa. Ou um déficit psicológico, que são ressentidos. Ou um déficit moral, são pessoas marcadas pelo discurso. Cara, essa questão, eu acho isso aí muito perigoso. Eu acho que até de certa forma acho errado. Você classificar que alguma pessoa vota em algo que é contrário ao que você pensa, então é porque ela tem algum problema? Como que vai saber isso? Conhece a pessoa? Foi feita uma análise psiquiátrica, psicológica dela, para dizer ela vota por causa disso? Porque eu vejo a mesma galera da direita falando da esquerda. Se vota na esquerda é porque não tem capacidade mental de pensar, tem um QI 83 e aí não consegue raciocinar e vota na esquerda. Então, esse discurso assim é um discurso perigoso e que não ajuda em nada a polarização no país. Do ódio, são pessoas que estão defendendo seus próprios privilégios e coisas dessa natureza. E tem pessoas assim? Tem. Mas não acredito que todo mundo vote na direita por causa disso. Todas essas explicações politicamente catastróficas. Mas sendo assim, a ideia do ressentimento ela é muito engraçada, porque ela é mais ou menos a seguinte ideia. A reclamação que você faz, ela não é válida, porque você é um privilegiado. Essa é um pouco a ideia. Você pode ser um trabalhador branco precarizado, mas você está procurando defender seus privilégios, por isso que você está lutando contra esses outros grupos. Isso aconteceu quando eu fui candidato a deputado federal, em 2022, e a gente fez focus grupos com motoristas de Uber, e apareceu essa colocação, onde um motorista dizia, olha, a gente perguntava, por que você não vota na esquerda? Ele falou, olha, eu sou heterossexual, sou branco, trabalho 12 horas por dia, não tenho seguro, não tenho nada, e você só me trata como opressor. A gente pode pensar, tá aí um ressentindo. Eu preferi não pensar assim. Nossas políticas não estão dando conta das precariedades materiais dessa pessoa. Este é o... Agora sim, agora falou certo. Não tem nada, não é que ele tem nenhum problema psicológico aqui, por isso que ele vota na direita. É porque a esquerda não traz nenhuma solução para ele e a direita parece que traz, de certa forma. problema. Ele não está nos vendo como um interlocutor que vai conseguir lutar para que ele tenha uma situação muito melhor. E boa parte dos informais, dos MEIs, que até foi criado, desenvolvido ali pelo governo Lula, dos pequenos empreendedores, eles não se veem representados na esquerda. Porque eles não entendem que a esquerda, ou o Lula, ou o PT, vai trazer algum benefício para ele. A esquerda brasileira ela vem da classe intelectual, ela vem dos setores da classe sindical, que hoje já não existem mais, e dos setores dos grupos religiosos, né? Que tem suas tensões, principalmente no interior da Igreja Católica, né? Essas classes, em larga medida, o que elas tentaram fazer era se tornarem funcionários públicos do Estado, gestores do Estado. Então elas procuram um mandato, que ficam com 5, 6 mandatos, elas entram como funcionários públicos do Estado, e elas, ao invés delas modificarem o Estado, elas se adaptam ao Estado brasileiro. As nossas lutas não estão sendo contempladas por esse processo. E esse processo, eu diria, ele é completamente contraditório. Ele é contraditório no... Praticamente, a esquerda que dizia defender os trabalhadores, que veio do sindicato ali com Lula, hoje... defende o Estado como ele está, um Estado keynesiano, interventor, só que beneficia alguns poucos, os que fazem parte do Estado, alguns bancos, algumas empresas e acabou. Não é um Estado que realmente traz grandes mudanças para os trabalhadores
e distribui algumas benesses ali, um Bolsa Família e outras coisas mais, mas hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia eles estão atrasando até para aposentar a galera. Tem mais de 2 milhões de aposentados na fila que não conseguem aposentar. Fora o roubo que envolve tudo isso aí. No sentido ruim do termo, certo? Quer dizer, você promete uma possibilidade de governabilidade, fazendo alianças que são alianças que te travam, são alianças que te paralisam, da maneira mais explícita do termo. O governo tem que aprender que quando quiser ter uma decisão que seja unânime de todos os partidos, o correto não é a gente tomar a decisão e depois comunicar. É a gente chamar as pessoas para tomar a decisão junto com a gente, para que a gente possa, quando chegar, as coisas estarem mais ou menos alinhavadas. É assim que eu tenho feito com o Hugo e com o Davi Alcolumbre. Você não consegue... Ali tá Hugo Mota e o governo aqui querendo aprovar ali maior imposto sobre o LCA e o LCI, e o Hugo Mota disse que sim na reunião dele, chegou lá no Congresso, mudou de ideia e disse que não vamos deixar que passe mais impostos dessa forma sobre os brasileiros e tal. Não tá tão fácil assim não, hein, Lula? Entregar nada do que você gostaria de entregar, e mais do que isso, você sequer sinaliza à população que você está lutando, porque você não mobiliza. Você não bota as pessoas na rua. Então o que acontece? Eu começo a pensar, não, mas a segurança é o quê? A acomodação. É ter essa vidinha, não ter essa vida do empreendedor, sabe? Essa vida do cara que é um herói, que é um herói da Marvel, entendeu? É o sujeito que chega num lugar onde não tem nada, tá tudo assim, aquele parado, ele vai, ele traz coisas novas, ele investe, ele muda, ele faz as pessoas entrarem em movimento. Mas eu entendo isso, isso é racional. É a condição que você tem de uma situação como essa, conseguir se preservar psicologicamente, minimamente. Porque qual é a outra alternativa? Não, eu vou me revoltar com quem? Mas não tem ninguém, percebe? Qual a estrutura? Você conseguiu, não só os sindicatos eles estão arrebentados, as associações estão arrebentadas, os sistemas de defesa comunitária eles são fracos, são limitados, e mais, a política institucional, os partidos institucionalizados de esquerda, eles não estão lutando, por isso que eu estou insistindo, eles não estão colocando toda a sua força, todo o seu esforço para falar, olha, essas condições são degradantes, é impossível aceitar isso desta maneira, nós vamos tentar mudar da forma como for possível, nós vamos continuar isso até o fim. Não tem isso. Então você fala, bem, eu estou sozinho, eu vou me voltar para quê? Para ser destroçado? A gente abandonou um tipo de reflexão que a gente já tinha feito várias e várias vezes. Então, o emprego sem garantir, o valor do trabalho cada vez mais degradado, é um emprego que não vai motivar ninguém, é isso. Então, depois você não entende porque o governo não consegue subir de maneira efetiva na sua popularidade, porque ele não está entregando aquilo que a população procura. Vamos pegar o caso da reforma trabalhista. É verdade. Isso aqui eu concordo com ele. O governo não está entregando o que a população procura. Nada. Se é um governo dos trabalhadores, se espera que fizesse algo pelos trabalhadores e, querendo ou não, o que foi feito pelos trabalhadores? Praticamente nada. Não teve uma lei aprovada pelo governo Temer que foi suspensa. Você vai ter o desafio de conduzir a revisão da reforma trabalhista para que a gente possa corrigir os erros. Para que a gente possa corrigir os erros e para que a gente possa modernizar essa legislação. O mínimo que a gente esperava era que o governo utilizasse sua base para radicalizar nestas demandas. Mas não tem maioria no Congresso. Pouco importa se não tem maioria no Congresso. Essa não é a questão. A gente sabe, todo mundo sabe fazer conta, ninguém aqui é louco, entendeu? Só que o fato é que você sinaliza a luta política, você sinaliza o horizonte da luta política. Essa luta ela vai ser em várias etapas, mas sem mobilização inicial você não consegue acumular nenhum tipo de força. E mais do que... A questão é mobilização de quem? Dos seus deputados, tudo isso, mas e do povo? Será que o Lula consegue mobilizar tanta gente para pressionar o Congresso? Tenho minhas dúvidas. Isso, a população nem percebe que você está tentando abrir um outro espaço. Então o que ela vai imaginando? Bem, então não tem muita outra alternativa mesmo, é isso aí. Veja, quando a esquerda ganha, ela acaba fazendo as mesmas políticas que a direita faz. Então essa retração, ela na verdade... Não, hoje eu vejo que a população entende que ela faz as políticas um pouco pior, tá? Por isso a minha projeção é que a direita ganhe as próximas eleições. É só um sintoma do fato de que nós não conseguimos mais mobilizar e acreditar efetivamente na possibilidade de um outro tipo de sociedade. São setores da esquerda, do campo progressista, mais do que qualquer outra coisa, que se tornaram punitivistas no sentido muito forte do termo. Eu acho que isso mistura tanto a consciência de que você tem uma série de injustiças que são negligenciadas a todo momento e que mesmo as instituições são incapazes de dar uma resposta efetiva a essa injustiça, então você tem que fazer um pouco a justiça com suas próprias mãos. Pode parecer estranho, mas eu tenho cada vez mais clareza nesse sentido. O campo da política ele tem sua força porque ele consegue viabilizar socialmente,
Você pode ter sido, você pode ter sido um pequeno burguês, pode ter sido alguém que viveu em situações nababescas, coisas parecidas. Mas se você tem uma consciência, você toma consciência do seu processo, você entra na luta conosco, então você entra na luta conosco, você faz parte da gente, você é um dos nossos, entendeu? E a igreja tem essa força. Você pode ter tido a vida mais errática possível, né? Mas a princípio, se você tem um arrependimento, você tem um perdão, e você se integra à comunidade, você se integra ao laço social, o laço social te acolhe, entendeu? Você tem uma força de acolhimento, independente de qual tenha sido sua história, de onde você veio, de como para onde você... Aqui ele praticamente está falando como a igreja, principalmente as igrejas evangélicas, acolhem as diversas pessoas, dão o seu apoio e perdoa, independente do que a pessoa fez no passado, que é uma das grandes forças que movimenta a direita hoje no Brasil. Esse elemento, ele é fundamental para a mobilização política. Você tem que ter uma força de acolhimento, de falar, independente do que você fez, você se arrependeu, você não é mais essa pessoa, você nasce de novo, então você faz parte desse vínculo. Então, isso é um dado, eu diria, muito problemático na situação atual. Os espaços de esquerda, muitas vezes, parecem um espaço onde todo mundo se odeia. O primeiro deslize que você fizer, você pode ter certeza que vai todo mundo em cima de você. Mas fala, Cancelamento. Cara, quando a pessoa é de esquerda, ela tem muito medo do cancelamento, muito mais do que de direita. Caramba, por que então que você acha que as pessoas vão ficar aqui? Por que elas vão querer ficar aqui? Não tem o menor sentido isso. Interessante, bastante interessante essa entrevista, tá aqui no canal All Prime. Interessante ver alguém de esquerda falando sobre isso. Agora, a grande questão é que essa direita que tá aí é o que o Norberto Bobbio, o cientista político, que vai dar, boa parte das bases do pensamento político da atualidade, ele vai dizer que existe vários tipos de direita, e a direita que nós temos no Brasil atualmente, em sua maioria, é uma direita conservadora, mas o conservador chamado reacionário. Existem vários tipos de conservadores, e no Brasil nós teríamos um conservador reacionário, que é esse conservador revolucionário, que ele quer mudar, ele quer quebrar de certa forma o status quo para voltar a instituições ou a um aspecto que tinha antes do status quo atual. E pelo menos é assim como eu enxergo. E ali ele também enxerga de certa forma que é a direita revolucionária. É a direita que peita as instituições e diz, a gente tem um plano que, se não funcionar como a gente quer dentro do modelo atual, a gente pode até quebrar as instituições. E aí é a parte que não gosto muito da direita nesse caso, de quebrar com as instituições que estão aí, porque essa volta a esse passado idealizado e de que dava certo, não sei se vai dar tão certo assim não. Tenho minhas dúvidas e acredito que não. Mas deixa aí o que você acha, o que achou dos comentários dele. Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui a gente não tem nem ideologia, nem político de estimação. A gente não é nem Lula, nem Bolsonaro.